Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão o espaço em frente do candelabro. Arão, pois, assim fez, acendeu as lâmpadas do candelabro de modo que alumiassem o espaço em frente do mesmo, como o Senhor ordenara a Moisés. Esta era a obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas coroas, era ele de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele tinha feito o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel, e purifica-os, e assim lhes farás, para os purificar, esparge sobre eles a água da purificação, e eles farão passar a navalha sobre todo o seu corpo, e lavarão os seus vestidos, e se purificarão. Depois tomarão um novilho, com a sua oferta de cereais de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho para oferta pelo pecado. Também farás chegar os levitas perante a tenda da revelação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentarás, pois, os levitas perante o Senhor, e os filhos do Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá aos levitas perante o Senhor como oferta de movimento, da parte dos filhos de Israel, para que sirvam no ministério do Senhor. Os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então tu sacrificarás um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto ao Senhor, para fazeres expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão, e perante os seus filhos, e os oferecerás como oferta de movimento ao Senhor. Assim separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da revelação, depois de os teres purificado e oferecido como oferta de movimento. Porquanto eles me são dados inteiramente dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a madre, isto é, do primogênito de todos os filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto entre os homens como entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feria todo primogênito, o santifiquei para mim. Mas tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Dentre os filhos de Israel tenho dado os levitas a Arão e a seus filhos, para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da revelação, e para fazerem expiação por eles, a fim de que não haja praga entre eles, quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel fizeram aos levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés no tocantes aos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. Os levitas, pois, purificaram-se, e lavaram os seus vestidos, e Arão os ofereceu como oferta de movimento perante o Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso entraram os levitas, para fazerem o seu serviço na tenda da revelação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: Este será o encargo dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para se ocuparem no serviço à tenda da revelação, e aos 50 anos de idade sairão desse serviço e não servirão mais. Continuarão a servir, porém, com seus irmãos na tenda da revelação, orientando-os no cumprimento dos seus encargos, mas não farão trabalho. Assim farás para com os levitas no tocante aos seus cargos.